Olá pessoal, agora vamos fazer o caminho inverso. Eu andei inicialmente passando alguns vídeos para podcasts, né, que são arquivos apenas de áudio, mas como eu estou gravando também alguns podcasts originais, eu vou compartilhá-los aqui no YouTube também. Nesses casos, vai ficar apenas uma imagem estática minha ao longo do vídeo e o áudio, que é o podcast. Vamos unir aí as duas possibilidades. Bem-vindos, bem-vindos. Essa é uma série nova, série de podcasts. Estamos aí apenas com a voz. Traz algumas soluções, né, com relação ao barulho do ambiente ali, que sempre tinha alguma coisinha incomodando. Vento também, traz também aí algumas questões aí de iluminação também, que às vezes perturbavam um pouquinho, né, o horário, sol, coisa e tal. Então vamos ver como é que esses áudios aí se comportam. O assunto desse podcast, então, é essa questão sobre a área holística, sobre as pessoas que trabalham na área holística, coisas importantes, interessantes aí que a gente pode abordar, que a gente encontra, né, envolvendo essa área cada vez mais em voga, cada vez mais importante, e como todas as coisas, com seus aspectos positivos e negativos. No meu entendimento, com os aspectos positivos se sobressaindo, mas não podemos deixar de olhar este outro lado, né, e as suas implicações. Bom, introduzindo um pouquinho, eu convivo com essa área holística, esotérica, esquizotérica, né, porque há tanta coisa esquisita nela que a gente acaba, de vez em quando, em tom de brincadeira, para deixar a coisa um pouquinho mais leve, chamando de esquizotérica. Mas a área energética também, né, com suas múltiplas ramificações, reiki, radiestesia, cura prânica, meditação, tai chi chuan, yoga, envolve, né, muita coisa realmente. E eu sempre penso que a gente precisa de bons profissionais na área, né? Muitas pessoas me procuram para trocar ideia, para pedir informações, né, sobre como é trabalhar nesta área. E eu tenho trabalhado na área diretamente e exclusivamente, podemos dizer assim, já fazem uns 10, 12 anos. 2020, 12 anos mais ou menos, um pouquinho mais talvez. Tenho trabalhado como terapeuta, como orientador, como mestre em reiki, dando cursos, atendimentos com reiki, alguns breves cursos de radiestesia, de meditação, bastante orientação, atendimentos também, atendimentos online com reiki, com aconselhamento, com escuta. Então, tem sido muito produtiva essa jornada. Mas eu acompanho praticamente desde que nasci, né, essa área holística, envolvendo de diversas formas em várias religiões e crenças, passando por elas, aprendendo um pouquinho, compartilhando um pouquinho. E precisamos, sim, de mais terapeutas, de mais pessoas trabalhando na área, trazendo para a gente conhecimento, trazendo para a gente padrão de trabalho, qualidade de trabalho. Porque praticamente tudo que a gente executa, né, nas atividades mais básicas, normais, materiais, digamos assim, pode ser aproveitado nessa área holística de alguma forma, mas principalmente eu vejo essa questão do profissionalismo, né, do saber atuar na área. É claro que muitas pessoas começam nessa área de uma maneira informal, de uma maneira, às vezes até sem perceber, né, são levados intuitivamente para essa área. Então não fazem uma preparação adequada, não fazem um curso adequado
e vão, né, dando com a cara na parede até que a gente encontra a porta. Comigo foi assim também em alguns aspectos. E com a persistência, né, com dedicação, a gente vai melhorando. Alguns acabam desistindo no meio do caminho porque as dificuldades são grandes também. Os desafios são muito parecidos com uma profissão qualquer que a gente tem, mas agregam-se outros, né? E se torna realmente necessário cada vez mais que as pessoas cheguem nessa área trazendo, né, um background, uma vivência nas áreas tradicionais que possa ser aplicada, né, na área holística. Porque se você vai trabalhar com pessoas, atendendo pessoas, você tem que saber como atender, como cobrar, como recepcionar, como parcelar, como calcular um custo para saber se o que você está cobrando vai cobrir depois as suas despesas, se vai sobrar algum dinheiro para investimentos, para diversão. Então, muito se aproveita, né? Eu tenho aí de atividades na área administrativa, na área de eletrônica. Então, o que eu aprendi nessa área administrativa foi muito útil, aproveitei muita coisa. O que eu aprendi e usei na área de informática, na área de eletrônica também, né? Aprendi a trabalhar, dei aulas de editor de texto, por exemplo. Então, quando eu cheguei na área holística e precisei fazer a apostila de Reiki, foi muito tranquilo, muito fácil, né? Todos os recursos que eu sabia usar, eu pude aplicar, né, para montar uma apostila de boa qualidade, com bons recursos, que oferecesse, né, um diferencial, porque sendo o conteúdo igual para todos, a maneira como você apresenta se torna um fator de diferença, né, nessa área. E vejo muitas pessoas, né, desbravando realmente a área holística, investindo nisso de uma maneira muito correta, muito idônea, muito planejada, o que é essencial para que a gente tenha bons profissionais na área trabalhando e oferecendo bons serviços. Dando exemplo para que outros mais se sintam motivados também a vir para essa área e a gente entre aí num círculo virtuoso de formação de profissionais de boa qualidade que ofereçam, né, um bom serviço para as pessoas que precisam, para a comunidade, com trabalho voluntário, inclusive, e que possam, né, sobreviver, ou mais do que sobreviver, viver nessa holística, tendo seus rendimentos, tendo seus ganhos, de uma maneira honrada, de uma maneira que satisfaça, né, porque a gente não pode viver só de muito obrigado, de gratidão, né, a gente não pode viver só de like. Todos temos contas a pagar, todos temos nossas necessidades, e não existem mecenas, né? Não existem mecenas, pessoas que banquem outras. E essa relação de mecenas também, em geral, ela é parcial, ela traz uma série de dificuldades para ambos os lados. Então, é importante que se encontrem meios de viabilizar as atividades, né? Retorno existe, retorno de gratidão realmente existe, e muito mais do que em outras áreas. Retorno de você ver a pessoa saindo do fundo do poço, de você ver a pessoa saindo de uma crise, de uma série de problemas, de você ver pessoas desorientadas, você ver pessoas gastando muito dinheiro e não tendo resultados e melhorando, se curando, e começando, renovando a vida, seguindo, abrindo novos caminhos. Então há esse retorno que é muito gratificante, retorno que em poucas outras áreas se tem. Mas também temos os perigos, né, do mau direcionamento, do aproveitamento de uma pessoa em relação a outra, do charlatanismo, das oportunidades, né, dos aproveitadores, né, que surgem, que faz parte, que também existe em outras áreas, que também está presente em outras áreas. Constantemente a gente vê médicos com diploma falso, advogados que, né, se aproveitam dos clientes, se aproveitam dos momentos dos clientes, psiquiatras,
psicólogos, dentistas, engenheiros fazendo obras superfaturadas, obras abaixo das especificações e assim por diante. Então, todos os problemas que a gente vê nas outras áreas de atuação humana vai ser ou vão ser encontrados na área holística com toda certeza. Faz parte. Teremos bons profissionais na área holística e teremos maus profissionais. É natural. Os bons profissionais, com persistência, com dedicação, com um bom trabalho, com honradez, com dignidade, conseguem ir adiante e conseguem passar essa ideia, porque a área holística ela não é uma área apenas de lucro, não é uma área apenas de performance, não é uma área apenas de metas. É uma área humana por excelência. Evidentemente que se fala isso, né, fora, mas o que a gente vê é um desrespeito para com os seres humanos muito grande, pessoas com 35 anos de casa sendo colocadas na rua sem um agradecimento, sem nada, simplesmente passa no RH e pega as suas coisas, pessoas que não podem nem entrar na sua sala na hora que são demitidas para pegar suas coisas, porque a empresa tem medo de alguma retaliação, pessoas de confiança que saem em férias quando voltam estão demitidas, exploração, né, em termos de horários, em termos de salários. Então, nessa nossa área tradicional, material, a gente tem também muita coisa ruim. E as empresas, como organizações, às vezes lucram muito, mas seus funcionários não se beneficiam tanto e seus clientes também não. Então, na área holística, a gente tem esse aspecto humano muito mais presente e é preciso um certo cuidado. Quando as pessoas vêm para a área holística, muitos tentam replicar, né, as mesmas estratégias. Então, estabelecem metas de mais clientes, de mais lucro, de mais produtos vendidos e tentam repetir realmente o que faziam antes, o que sabiam fazer, né? Alguns conseguem se adaptar e melhoram isso, tornam a relação um ganha-ganha, né? Todos os lados ganham, e não apenas eu ganho e você perde. Outros desistem, voltam para suas áreas tradicionais, né? E continuam cometendo seus erros e seus acertos de antes. É apenas uma curta temporada na área holística e depois eles retornam. Mas a área holística ela também apresenta um grande perigo, né? Que são ilusões, que são devaneios, como eu digo, que as pessoas absorvem, que as pessoas desenvolvem, são coisas com que as pessoas se encantam, que não são tão verdadeiras assim, e muitas vezes também a má fé, né? A falta de honestidade incrementa esse processo bastante. Quando nós, por exemplo, somos um profissional na área tradicional, você vai lá, você é um contador, você tem regras, você tem limites, você tem padrões a serem seguidos, e se você não cumpre aquilo, né, o seu trabalho não é aceito, não é valorizado e não funciona. Então as pessoas têm certas garantias na execução dessas atividades, na execução dos seus trabalhos e dos seus procedimentos todos. Quando as pessoas vêm para a área holística, elas também querem, né, e muitas vezes exigem, precisam, na verdade, uma necessidade realmente, de garantias. Só que as garantias dentro da área holística, com boa parte das técnicas, são coisas subjetivas, são coisas internas, que é preciso um olhar para dentro, também com honestidade, com uma certa tendência a suportar um pouco a dor, porque olhar para dentro de si é um pouco complicado às vezes, mas nós não temos garantias. Você faz um procedimento dentro da radiestesia para uma pessoa e funciona, mas não funciona para outro. Você vai aplicar reiki numa pessoa, você não pode dizer que você vai curar, que você vai resolver. Você aplica o reiki e você observa os resultados para ver como é que aquela energia está sendo aproveitada. E essa falta de garantia gera muita insegurança. Por um lado, gera insegurança e as pessoas ficam temerosas, as pessoas ficam inseguras, né?
Por exemplo, a gente pode citar o Reiki, que originalmente não tinha pontos de aplicação do Reiki, você desenvolvia sua sensibilidade para sentir aonde que a pessoa precisava da energia e ali você colocava as mãos. Então você ia sentindo o processo. Quando o Reiki veio para o Ocidente, essa maneira de fazer não funcionou. Então foram instituídas 12, 16, 18 posições padronizadas. Porque aí o reikiano sabia onde fazer a aplicação, sabia que estava fazendo correto e ia satisfazer essa necessidade de garantia. Com o tempo, ele percebia que as mãos iam para outras posições, mas aí ele já tinha, né, uma certa experiência, já tinha uma certa vivência e conseguia lidar bem com esse processo mais intuitivo que ia surgindo, que ia florescendo dentro dele. Mas a necessidade da garantia, da certeza de não estar fazendo a coisa errada, ela é por um lado uma coisa importante que as pessoas precisam, por outro ela é fonte de mistificação, ela é fonte de má informação, ela é fonte de ilusões fantásticas. Uma das maiores é a tentativa de juntar a física quântica com as terapias holísticas, né? Como se a física quântica fosse explicar, justificar, garantir e balizar, né, todos os procedimentos que ocorrem nessa área holística com energias e coisas assim. E como as pessoas que estão lidando já não conhecem muito da área holística, porque realmente nós não temos certezas, né? Hoje o Reiki faz aí mais ou menos quase 100 anos e não se sabe como é que funciona, por que funciona. Temos algumas teorias, algumas ideias. Dentro da radiestesia também temos algumas teorias e algumas ideias, mas não há a certeza. Então, já não há certeza daquilo que você faz, não se consegue explicar e justificar, né, concretamente, racionalmente, o que acontece. E aí essas pessoas que não têm esse conhecimento e que não têm conhecimento profundo de física quântica, ou de física, ou de mecânica, se apropriam. Apropriar talvez não seja o termo certo, né? Há uma certa confusão aí. Mas começam a usar os termos da física quântica e conceitos da física quântica para tentar justificar e explicar o que acontece na área holística. Só que há uma interpretação incorreta, há uma ideia incorreta sobre a física quântica e também não há grande certeza sobre a área holística. Então a confusão que surge dá margem para muito problema. Desde questões ingênuas, onde as pessoas fazem numa ingenuidade, fazem numa intenção de melhorar, de tentar explicar, de tentar trazer as garantias, quanto também um lado fraudulento, um lado charlatão, onde as pessoas tentam usar esses conceitos para justificar o que faz, para promover, para chamar atenção para si, para fazer um tipo de marketing, né? Se aproveitando da popularidade de física quântica e de outros conceitos, mas com objetivos escusos de aumentar o número de clientes, de aumentar as vendas e coisa que vale. Então a gente sempre vai ter esses dois lados, né? Essa ingenuidade, essa necessidade de garantias e os objetivos escusos que sempre vão estar presentes. E esse talvez seja o grande ponto, o grande problema que nós temos aí na área holística, né? Essa maneira como que as pessoas se portam com as técnicas e que acabam, no fim, com certeza, a maioria das vezes, se mostrando ineficazes, ineficientes, inúteis e criando, né, uma imagem ruim das terapias holísticas e das pessoas que trabalham nessa área. O que é normal, esperado e vai continuar assim por muito tempo. Mas é preciso, de novo, que as pessoas que venham tragam as boas práticas que aprenderam nas suas profissões. Tragam conceitos éticos e morais que desenvolveram nas suas profissões e integrem isso de uma maneira harmônica dentro das terapias holísticas. Essa é a única maneira que nós temos de
fazer com que as terapias holísticas cresçam, com que os terapeutas que trabalham na área cresçam, consigam uma boa remuneração, consigam bons resultados. Recentemente fiz um vídeo sobre a radiestesia, porque as pessoas pensam que vão lá, vão fazer um curso, vão ler 2, 3 livros, vão comprar os materiais, vão começar a trabalhar e vão ter resultados. E isso não acontece dessa forma. Não acontece mesmo. Eu diria que a taxa de erro é imensa. Então, exames, identificações de problemas, definições e tratamentos não trazem resultado, se mostram equivocados e as pessoas se decepcionam. Porque trabalhar com radiestesia exige o desenvolver de sensibilidade, o desenvolver de certas características que são diferentes de outras áreas, onde as pessoas fazem um curso, realmente se especializam, trabalham com aquilo, crescem e vão melhorando, né? Então, são coisas muito interessantes, muito importantes. Outro aspecto que a gente cita constantemente é você se forma praticante de uma determinada técnica. Radiestesia, reiki, alguma técnica meditativa. Legal. E isso num dia. No outro dia você se apresenta como terapeuta. O que é um grande equívoco. Usando o reiki, que é uma das áreas que eu trabalho com mais dedicação, mais presença, a gente pode citar realmente isso. Você se forma reikiano. Você se forma uma pessoa que sabe aplicar reiki. Tem, né, as técnicas, as ferramentas para aplicar o reiki, mas você não se torna terapeuta. Então, é preciso fazer um curso complementar, uma formação complementar para que se adquiram as competências para que você se torne um terapeuta. E aí, se tornando terapeuta, você vai escolher uma ferramenta para usar, seja o reiki, seja a radiestesia, florais e assim por diante. Então esse é mais um dos equívocos clássicos que nós temos nessa área e que causam muita confusão de pessoas que não estão preparadas para uma atividade e tentam exercer aquela atividade. O que se gera é problema, é conflito, é ruído. A área holística representa uma oportunidade muito grande, é uma necessidade muito grande de esse voltar-se para um espiritual, voltar-se para um divino, voltar-se para um sutil, para um energético. Coisas que as pessoas sentem falta cada vez mais, porque nós estamos num momento do desenvolvimento humano, desenvolvimento da humanidade como um todo, individual, onde essas coisas não podem mais ser ignoradas e descartadas. Viver pelo mundo material apenas por obtenção de coisas, apenas pelos prazeres e sofrimentos, é insuficiente. Cada vez mais as pessoas sentem isso, vivenciam isso e sofrem com isso. Então esse crescimento da área holística é importante, necessário e premente, mas é preciso que seja feito por pessoas que se qualifiquem para isso. Temos iniciativas pontuais aqui e ali de formação, de preparação. A Barbara Brennan, que é uma pessoa muito conhecida nessa área holística, né, autora do Mãos de Luz, tem, na Inglaterra, se não me engano, a Barbara Brennan School, uma escola que ela criou para formar terapeutas. O curso dela é de 4 anos. Ou seja, depois de 4 anos de estudo, você se forma um terapeuta com algumas capacidades, com algumas habilidades. Aqui no Brasil hoje nós não temos nada parecido. Nós temos alguns bons cursos de formação de reikianos, alguns bons cursos de radiestesia, e dentro da área holística de outras, né? Principalmente a yoga é uma área mais organizada, mas ainda assim não é levado tão a sério, isso não é tão valorizado. Essa preparação, essa formação e essas múltiplas competências que são necessárias, né? Mas, como eu mencionei no início do podcast, o saldo positivo, no meu entendimento, supera os problemas e as dificuldades. A questão que se traz, então, é que é preciso pensar mais sobre isso, é preciso se
investir alguma coisa em divulgar, em debater, em trocar ideias sobre isso, para que as pessoas desenvolvam, né, o raciocínio em cima dessas questões tão importantes e tão impactantes dentro da área. A formação de um sindicato, de uma organização, de uma associação, alguma coisa, apresenta muitos desafios. Já existem algumas boas associações, né? Mas o que elas conseguem de união e de afinidade e de padronização é muito pouco ainda. O futuro tende a ampliar, né, a existência dessas organizações e a função delas, e a utilidade, com certeza. Mas é um passo após o outro, um passo lento, porque há muita desunião, muito ego envolvido, né? Muito eu, o que dificulta. E, apesar de toda padronização, toda normatização ser importante por um lado, ela traz também o seu lado de engessar a coisa, de dificultar a coisa, o que pode atrapalhar. Na área holística, o que nós temos realmente é essa falta de garantias. É muito fácil você ter uma Organização dos Advogados do Brasil, né, uma OAB, que trabalha com leis, que trabalha com coisas certas até um determinado ponto, né, embora a gente observe aí na realidade o burlar de leis, o usar a lei com uma visão diferente da original e que é passível, né, mas há toda uma organização envolvida, há toda uma preocupação envolvida, melhorando cada vez mais isso e reduzindo esses problemas, né, resolvendo esses problemas. A área holística vai passar por alguma coisa assim, eu creio que em algum momento, algumas tentativas, pelo menos, para melhorar um pouco, né, para garantir que as pessoas que trabalham nela tenham mais credibilidade, tenham mais retorno, tenham mais aceitação. Então, é realmente um assunto assim que tem um impacto muito grande, né? Em muito mais pessoas do que a gente imagina, porque há sim muitas pessoas trabalhando na área e se envolvendo com esses assuntos cada vez mais. As facilidades que a internet oferece hoje são inúmeras, mas também há problemas, né? O copiar e colar desenfreado é um deles. As pessoas não buscam a fonte das informações, não buscam saber se aquilo é realmente verídico, elas apenas gostam de algumas informações atendem às necessidades dela, confirmam algumas crenças, e as pessoas copiam e colam e vão replicando muitas vezes coisas erradas sem raciocinar, sem ponderar a respeito, sem tirar o que é inútil, o que foi acrescentado, e temos aí uma roda viva, onde de novo o rei, que é um grande exemplo, porque muitos mitos foram criados exatamente porque não se sabia como que funcionava, como que poderia proceder. Então as crenças pessoais foram alçadas à categoria de verdades universais, né? Não são nem verdades terrenas, são verdades do universo como um todo, que é um belo exemplo de megalomaníaco. Né? Um ego megalomaníaco capaz de querer que a sua crença seja universal. O podcast não é uma exposição da minha preocupação com isso, não. Mas é uma contribuição para esse pensar a coisa, né? Para que se pense tudo de maneira diferente. Porque às vezes realmente cansa, né? Às vezes surge a preocupação também, ver, né? Tantas pessoas que têm principalmente essa questão, né? A pessoa tem uma trajetória de vida honesta, ilibada, racional, aí vem para a área holística e fica criando e replicando ideias e conceitos totalmente incorretos, totalmente indevidos, como se fossem verdadeiros, como se fossem o suprassumo do conhecimento, para depois, em pouco tempo, perceberem o erro e simplesmente sumirem ou renovarem os esforços e
tentando criar novas ilusões e novos devaneios, né, para que as pessoas sigam, para que as pessoas continuem no ritmo envolvido com elas e presos a esses conceitos. Então isso a gente encontra bastante. E há também muita incompreensão, né? Muita incompreensão, muito interesse particular envolvido, que prejudica algumas técnicas e prejudica também o desempenho de algumas pessoas na área. Mas isso tudo faz parte do processo todo. Creio que estamos amadurecendo, creio que estamos melhorando. Consigo olhar e perceber, mas também consigo olhar e perceber esses problemas, essas dificuldades. E, de novo, é importante que se debata isso, que se converse, que se troque ideias, que se pense a respeito, que se tente usar o nosso racional para realmente organizar a coisa e tornar isso tudo útil e importante e cada vez mais acessível para as pessoas, porque ajuda muito as pessoas, traz muito conforto, traz solução para problemas e dificuldades, traz redução de sofrimento e traz uma melhoria de vida fantásticos. Então era isso, pessoal. Então era isso. Pequeno podcast aí inicial, né? Me acostumando aí com apenas a voz. Vamos ver como é que flui essas questões. Obrigado a todos e até o próximo.